Tudo bem, guaibeiros? Saudação especial a todos que nos acompanham, seja na Rádio Guaíba, seja nas nossas plataformas digitais ou nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, pessoal que está nos acompanhando. Hoje estamos aqui no Estádio Beira-Rio, na sala aqui do podcast do Internacional. Estamos sendo recebidos aqui pelo Fabinho Soldado, ou Fábio de Jesus também, né? O Fabinho Soldado, dirigente do Internacional, mas agora a gente vai conhecer um pouco mais do Fábio de Jesus, ex-atleta e agora trabalhando no outro lado do futebol, né? No lado como dirigente. Tudo bem, Fabinho? Obrigado por nos receber e obrigado pela atenção conosco aqui na Guaíba. Prazer falar com vocês, Paulo. Todos os telespectadores aí, né, do YouTube, do Instagram também, é isso? YouTube, Instagram, Spotify. Tá todo mundo aí, né, ligado. É um privilégio falar diretamente com o torcedor colorado, uma oportunidade de falarmos um pouquinho, né, dessa história do Inter, dessa trajetória como atleta aqui no Inter e um pouquinho também daquilo que nós estamos fazendo nesse atual momento. O posse de bola que tem o oferecimento do Banrisul. No Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Banrisul, conosco no posse de bola, nosso parceiro aqui do projeto Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba. Esse é o episódio 74, que tem a produção do Carlos Eduardo Torres e do Haroldo Santos, a mesa de áudio do Davidson Rosa, a coordenação de central técnica do Guilherme Silveira, a central de gravações do Guilherme Silveira e do Jefferson Gomes, toda a nossa equipe, né, com o Rafael Pfeiffer, também conosco o Danilo Cigaran, aqui no Estádio Beira-Rio, e também o nosso Pazini. Está todo mundo acreditado, todo mundo que está trabalhando por trás do microfone também. Para começar, por que Fabinho Soldado, Fábio de Jesus virar o Fabinho Soldado? Antes de te responder, eu vou dar crédito também à minha equipe que está aqui. Tu deu claro, crédito para a sua equipe toda aí, acho isso maravilhoso, porque ninguém faz nada sozinho, né? Sem eles eu não faria nada do que tá aqui. Então eu quero acreditar aqui a presença do Vitor, né, o meu gerente de comunicação, e ao Thiago, nosso gerente de comunicação também do Internacional. Obrigado pela atenção de vocês e o carinho. Eu estou aqui por vocês também. Grande Thiago Rocha, fomos colegas de trabalho, trabalhamos 5 anos. Como é que ele era lá? Como é que era? Me conta uma história do Thiago. Trabalhar. Eu comecei trabalhando com ele, eu não sabia nada, né? Eu fui aprendendo com o Thiago Rocha como fazia a produção de rádio quando eu cheguei em 2015 para trabalhar na outra emissora aqui em Porto Alegre. Comecei com o Thiago. 2 anos e meio direto e foram, acho que 5 anos ao todo, se não me engano. Um baita de um profissional. E o Vitor, muitos cafés ou não? O Vitor, ele gosta de um cafezinho, né? Mas o bom do Vitor é que ele paga, né, o café. É? Né? Então vale a pena tomar o café com ele. Ah, bom, não, se ele paga já... Ele paga. Agora vamos à pergunta. Bom, a gente está acostumado a pergunta é porque a gente está acostumado a ver o Fabinho Soldado, o torcedor do Inter está acostumado a ver, dirigente que está trabalhando no clube aí há quase 1 ano, apresentando reforços, contratando jogadores, mas o Fabinho Soldado é o Fábio de Jesus. Como é que surgiu o Fabinho Soldado? Como é que foi essa mudança assim, para o teu nome no trabalho? Fabinho Soldado, Fábio de Jesus, né, lá da Baixada Fluminense, um menino sonhador, que desde muito jovem, né, muito novo, sonhava em ser um atleta de futebol. Consegui. Com muito esforço, com muita ajuda de muita gente e certamente com a chancela de Deus, né? Deus sempre me deu essa oportunidade, me fortaleceu para que pudesse conquistar. E também, né, uma nova trajetória agora como dirigente de futebol. Eu digo agora, mas a gente já está há algum tempo também, né, se dedicando a isso. E o Fabinho Soldado se vem de uma história que, no Bom Sucesso, um clube que eu joguei, na época ainda de jogador, a gente tinha por mania, né, aquele elenco, aquele grupo, todo mundo sempre chamava todos de soldado, né? Então, fala soldado, dá a bola pra cá, soldado, passa pra lá. Então não era só o Fabinho, né? Então tinha outros soldados naquela equipe, mas no meu caso isso continuou e aí todos os clubes que eu passei a jogar eu tinha por ter, né, vivenciado isso no Bom Sucesso, eu também começava a chamar todos de soldado por onde eu passava e acabou que esse soldado veio para mim e, de certa forma, eu recebi muito bem, porque era uma forma o soldado, ele é
um guerreiro, né? Vai para a guerra, vai para a batalha, tá sempre ali na frente das batalhas. E a forma que eu jogava, né? Com muita entrega, com muita transpiração, isso acabou que veio a calhar, né? A forma que eu me dedicava tanto ao campo, e hoje também como dirigente já está aí bem encaminhado, e quando se fala de Fabinho Soldado, as pessoas já sabem que é aquele camarada que tem aí uma história um pouco já longa no futebol. Bom, o Fabinho Soldado, então a gente entendendo do Soldado, já chega então no Inter o Fabinho Soldado, quando vem para aquele elenco de 2006. Como é que foi aquele momento, tu lembra da negociação, quando surgiu o interesse do Inter naquela época para vir aqui a Porto Alegre? Tu tinha jogado no futebol no Rio, né, no Flamengo, já tinha experiência no Japão também, né? Sim, eu já tinha títulos do brasileiro de 2004 com o Santos. Já passei, naquele momento, antes de chegar ao Inter, 2 temporadas no futebol japonês. Flamengo, como você disse, já tinha uma experiência, e quando houve a oportunidade de vir ao Inter, através do presidente Fernando Carvalho, do Abel Braga, e para mim, naquele momento, foi um presente, né? Porque a gente acompanhava, né, sempre futebol, acompanhava aquela equipe do Inter. 2025 ali faltou, por detalhe, né, não ter conquistado o Campeonato Brasileiro. Ou outras coisas, né? Eu vou ficar nos detalhes. Nos detalhes. E aí a gente recebe o convite, então foi muito, muito importante, porque eu já tinha também trabalhado, passei pouco tempo, mas eu já tinha iniciado um trabalho com o Abel Braga na Ponte Preta. Foi um tempo muito curto de estadual, eu não fiquei muito tempo lá, em seguida eu já fui logo para o Flamengo. Mas essa reaproximação com o Abel, essa oportunidade de estar no Inter, com aquela equipe que já estava muito bem formada naquele ano, naquele momento ali, chegou, acho que só 2 ou 3 jogadores, eu, Fabiano L, acho que um pouquinho para frente chegou o Rubens Cardoso. Na verdade foi um presente, né, que todos nós recebemos. Pô, porque tu lembraste aí, tu vem de um Santos campeão brasileiro, que era sensação no futebol brasileiro, aquele Santos de 2004, né? Aquele time que já tinha os meninos da Vila que tinham ganho em 2002 e estavam também em 2004, né? Se a memória não me derruba, assim, eu ia falar exatamente isso. Foi uma continuidade de 2002. Em 2004, mesma coisa. O Santos fez poucas movimentações, e aí uma dessas movimentações foi a minha chegada. Lembro que acho que o Robinho não, mas saiu o Diego Ribas, o Paulo Almeida. Eu venho para o lugar do Paulo Almeida. E a equipe continuou, né, com muita competitividade, e nós conseguimos o título do Campeonato Brasileiro daquele ano com o professor Vanderlei Luxemburgo. Então foi um momento importante na minha carreira, e eu venho para o Inter já com essa experiência e agregando tudo aqueles jogadores que aqui já estavam. Então hoje, né, depois de tudo que aconteceu, todos nós entendemos que as pessoas certas, mais uma vez, estavam nos lugares certos, e nós fomos felizes demais aqui. O tempo foi o melhor momento da minha carreira. Eu já tinha vivenciado outros grandes momentos, mas você conquistar uma Copa Libertadores da forma que foi, em seguida ser campeão mundial, é algo que tá na história, né, e ninguém vai apagar isso. Sabe que a relação da imprensa, Fabinho, com os atletas não digo só a imprensa, da comunicação como um todo, ela muda conforme o tempo, né? Hoje, a gente está aqui no YouTube, tem as redes sociais. 2005 era totalmente diferente, 2004, 2006, quando estava aqui, era diferente. Mas tinha sempre a imprensa acompanhando os clubes, né? Como... Eu tinha cabelo, não usava óculos. Acompanhando os grandes clubes. E se tinha uma cobrança ou uma expectativa para o Inter ser campeão da América, que tinha batido na trave em alguns momentos, e aquele ano o Inter voltava a disputar uma Libertadores. Quando tu já vem ciente daquela expectativa da torcida, digamos assim, daqui a pouco do que poderia ser cobrança externa da imprensa que acompanhava o clube, tu vem campeão brasileiro com o Santos, vem para um Inter que tinha essa expectativa, que tinha esse anseio da torcida, tu já tinha essa ciência também do que seria disputar aquela Libertadores pelo Inter? Já tinha, e
o atleta, quando eu já falei isso em alguns programas, quando o atleta ele tem o poder de escolha, né, de você escolher o lugar que você pretende, né, passar aí, depende da forma do contrato que você realiza, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai escolher aquele lugar que que você entende que a sua família vai ficar bem, o clube que você está, você vai ter uma estrutura de trabalho interessante e assim, para o atleta de alto nível, o mais importante é ele entender que ali há uma possibilidade de real de conquistar. Se você perguntar para qualquer um atleta, é isso. Primeiro, ele não vai colocar a parte financeira. Claro que tudo isso que eu te disse é importante, né? O seu contrato, o que vai ganhar, o que vai fazer, o que vai morar, onde vai morar. Agora, quando você consegue conciliar tudo isso e você entender que o lugar que você está é um projeto que há a possibilidade de títulos, que é o que move o atleta de alto nível, é isso que ele faz, isso que eu fiz. Eu analisei, eu tinha outras possibilidades, mas eu entendia que o Inter estava por pouco, né? Por pouco. E quando você conversa com Abel Braga, quando você conversa com o presidente Fernando Carvalho na época que aqui estavam, e eles te passam essa confiança, que por detalhes, né, a gente não conseguiu, por mais que o treinador não era o Abel, era o Muricy, mas o Abel reconhece esse trabalho que o Muricy também deixou, isso que é bacana do Abel. E eles sabiam que o ano poderia ser realmente da forma que foi. Então eu vim para cá com essa convicção. Cara, a pressão do torcedor, eu também tinha a ciência que o Inter, até aquele momento, não tinha nenhum título internacional ainda. Mas isso não pesa, porque o que realmente faz, o que faz sentido, o que pesa, são os propósitos na vida, e havia um propósito muito grande daquela equipe que aqui estava de conquistar. E eu vim para ajudar e, graças a Deus, com a ajuda de todos, o projeto foi muito bem sucedido e é gratificante demais, né? Você, hoje, né, tá aqui no Inter, trabalhando no clube que você tem uma história importante a ser mantida, né? Eu te perguntei isso porque eu lembro que a gente acompanhando, assim, eu estava pesquisando algumas coisas para a gente bater esse papo assim, sobre a época. E a gente tem da cultura aqui do Rio Grande do Sul, falam que nós somos um pouco bairristas, nós gaúchos, e se cobra muito quando os jogadores chegam para cá. O que a gente vê do torcedor na rua antes do jogo é do atleta criar identificação com o clube. E tu não nasceu aqui, né? Não é gaúcho, mas criou essa identificação muito rápido estando aqui também. Por isso, pela equipe que já estava bem montada, jogadores que aqui já estavam, eu lembro que daquele elenco o Clemer era o mais velho, não só da idade, mas o mais velho de clube, de conhecimento. Tem tantos outros, né, que mesmo que não foram nascidos aqui, mas já estava dentro da cultura de Porto Alegre, entendia muito bem o que é o Inter, o Tinga, que é morador de Porto Alegre, declarado, né, torcedor do Internacional. Então foi um time que você já chegava e assim, você já estava muito bem identificado, não tinha para onde correr não. Era muito, e não só nisso, né, não só para isso, para esse nível de conhecimento de clube, mas até para fortalecimento de propósito. Era uma galera que, ó, aqui você tem que seguir essas regras aqui. Aqui a gente está muito bem focado, aqui a gente está muito bem determinado. Eles recebiam muito bem as pessoas que chegavam, mas era um grupo que estava muito bem preparado para alcançar tudo que alcançou. Ninguém ganha por acaso, vocês sabem disso. Falar hoje, após tudo que aconteceu, para quem não viveu, claro que não vai ter realmente a certeza do que a gente pensava, do que a gente vivenciou e daquilo que todos nós nos colocamos à disposição para fazer. Agora, a gente tinha um pensamento muito, muito forte, um entendimento que era possível a gente sim conquistar coisas grandes no internacional. E, claro, às vezes a expectativa foi muito mais além do que nós imaginávamos. Essa que é a grande verdade, mas nós estávamos preparados para conquistar coisas grandes e conseguimos. Estamos conversando aqui na Rádio Guaíba, no Posse de Bola, com o Fabinho Soldado, diretor executivo do Internacional, campeão da Libertadores, campeão do mundo com o Internacional, aqui na Rádio Guaíba, no Posse de Bola, no episódio de número 74, para você que está nos acompanhando. No Banrisul, consignado estadual, com 6 meses para começar a pagar e prazo
de até 84 meses. Aproveite. Banrisul conosco aqui no Posse de Bola. E aí aquele ano de 2006 para o Inter, hoje vivendo, né, esses 20 anos de duas conquistas históricas, uma agora há pouco, recente, a data cheia, a outra agora no final do ano, tem a Libertadores da América. O Inter larga com o Maracaibo da Venezuela, o Nacional do Uruguai, o Pumas do México. E aí passa, pega o Nacional de novo, né, aí vai para a LDU, jogo tem altitude em Quito, né, tão temida altitude que tanto se fala, Libertad, e aí campeão em cima do São Paulo. Desses jogos aí, o que tu tem marcado na tua memória, assim, esse jogo aqui é o que eu não esqueço da Libertadores. Todos foram extraordinários, né? E, de novo, quando você volta à história, você vê que cada detalhe foi importante, cada jogo teve a sua importância. Às vezes, para o torcedor, aquele foi um jogo diferente. Outros torcedores falam do jogo aqui contra o time mexicano, o Pumas. Então, agora para mim, né? Foi uma virada, né? Pois é, o Pumas. Agora para mim, cara, não tem como eu não falar do jogo de São Paulo, né? A final do campeonato. Eu fui pesquisar o nome. Jorge Larrionda, ele pegou pesado contigo lá no Morumbi ou não? Dizem as más línguas que ele foi uma tal de compensação, né? Mas que bom que deu tudo certo. Mas aquele jogo ali para mim foi emblemático porque a gente estava muito bem no jogo, né? A equipe estava muito bem. A gente, assim, sabe, num mental muito preparado e infelizmente aconteceu tudo aquilo. E, poxa, até o final do jogo passou mil coisas na minha cabeça, né? O Tinga falou sobre isso esses dias, né? Sobre a expulsão dele na final. Pô, você imagina que loucura. Então, para mim foi algo parecido. É claro que a do Tinga foi maior ainda, né? Que realmente ali era o jogo da final em casa. Porra, o Beira-Rio lotado. Logo depois do gol. Logo após o gol, cara, foi difícil pro Tinga. E para mim também foi difícil naquele momento ser expulso. E fica marcado. Hoje, graças a Deus, ficou marcado por uma fase que nós passamos, porque mesmo após a expulsão, a equipe continuou jogando bem, a galera se fechou ainda mais para que a gente pudesse reverter. Conseguimos um grande resultado lá, o Sobres numa noite, se eu pudesse dar todo o meu bicho para ele, ele me salvou, mas terminou tudo bem, aí o jogo de volta, mesmo eu não estando lá naquele dia, no primeiro jogo, a galera fez tudo muito bem feito e conseguimos trazer para o Beira-Rio essa grande vantagem. Pela questão da expulsão, não jogou a volta, mas tu era um dos pilares daquele time ali no meio campo. De 14 jogos, o jogo mais importante eu não participei, mas quando você fala de novo de conquista, de ganhar, você nunca ganha nada sozinho, a gente tem que lembrar da preparação física, de tudo que nós recebemos de informações de técnica, de desempenho, de análise. Todo mundo é muito importante. E nós tínhamos um grupo. Para ganhar coisas importantes, você precisa ter um grupo importante. O Índio foi um jogador tão importante naquela Copa Libertadores, mas acho que, pelo que me disseram aí, o Índio jogou 5 jogos, né? Naquela Libertadores. Então, assim, eu joguei 13, né? Porque eu joguei quase todos, teve jogadores que jogaram os 14 jogos. Então, assim, todo mundo tem a sua participação no momento crucial das competições. Isso que faz um elenco vencedor. Por isso você tem aí hoje, né, 30 jogadores, 32, antes era um pouco menos. Mas você tem um grupo para que esse grupo possa, dentro das suas dificuldades que acontecem nos jogos, conseguir tirar forças e não deixar a peteca cair, como a gente fala no futebol, e deu tudo muito certo. Tem um grande nome daquele time, assim, tem grandes nomes daquela campanha que eles entram para a história, como tu entraste. A gente conversou recentemente com o Yarley, também relembrando esses 20 anos daquela conquista do Internacional, que era uma daquelas lideranças também desse time. E aí todo se fala de um nome, né, que é o do Fernandão, que era o capitão do time, que a gente estava falando de identificação, que é um cara que goiano, né, veio da França,
veio para o Inter e se tornou talvez a principal liderança daquele time. Como é que era o Fernandão, o que o Fabinho tem a falar do Fernandão, porque sabe o que ele representa para o torcedor colorado. Fernando era liderança nossa, né? Não só técnica, mas o Fernando era uma pessoa muito, muito bem esclarecida, né? Não que os outros, né? Que a gente não era capaz, mas ele tinha, assim, uma forma de se colocar. Você vê que aquilo que o Fernando falava sempre antes dos jogos, né? Os discursos do Fernando, tanto é que virou, né? O discurso do último jogo lá no Mundial foi espetacular. Ele tinha essa capacidade, então é um cara que colaborou muita coisa para tudo que aconteceu no Internacional. Tinha um respeito muito grande, a gente admirava muito, era um exemplo sim a ser seguido, não só em campo, né? Fora de campo também. E ele sempre colaborou muito para que a gente tivesse realmente os pés no chão e conseguisse fazer o trabalho do dia a dia. Entretanto, a gente tem a figura do Fernandão, sim, como esse capitão. Mas, novamente, esses dias que nós passamos por diversas entrevistas, diversos lugares, a gente falou também sempre a mesma coisa. Nós tínhamos muitas lideranças que, mesmo sem a abraçadeira de capitão, cara, o time era feito com grandes líderes. E o Fernando era, sim, o nosso principal, mas como foi importante a liderança de Arley, de Klemer, de Tinga, sabe, de todo mundo que sempre tinha a sua participação naquele momento para aquilo que era necessário dentro do time. Mas, é claro, o Fernandão tem todo o nosso respeito por ser realmente o nosso capitão. A gente fala da Libertadores, né? Lembrando esses 20 anos do título do Inter. Tem agora o final do ano, tem os 20 anos do Mundial, da maior conquista da história do clube. Só que a Libertadores era diferente do que a gente tem visto agora, né? Porque a Libertadores agora termina em novembro ali e o Mundial já é em dezembro. Agora ainda tem mais um outro Super Mundial a cada 4 anos. O Inter ganha em agosto. E aí tem que levar a temporada, e aquele time do Inter... ele faz algo que é difícil no futebol brasileiro, que é ganha Libertadores, briga pelo título até o fim com o São Paulo no Brasileiro e já tem o Mundial pela frente. Como é que eram os jogos de campeonato brasileiro pós o título da Libertadores, para a guarda não baixar daqui a pouco, não pensar lá na frente no final do ano que tinha um Mundial e seguir naquela disputa com o São Paulo? Como é que foi aquilo naquele comando do Abel Braga? Você falou aí a palavra, né? A disputa. A gente estava sempre disputando, sempre querendo mais. De novo, como eu te disse, o elenco era muito, muito competitivo. E nós escolhemos, né, um caminho de se gostar, né? Você pode ganhar de diversas formas, mas aquele grupo se conhecia, se gostava de verdade. A gente tinha nossas brigas, normal, mas era um time que tinha muito carinho, né, um pelo outro. Então, assim, de verdade, a gente torcia para aquele que jogava, aquele que estava no melhor momento. E isso que gerou essa competitividade e não deixou a peteca cair. Então, o Abel conseguiu, juntamente com a sua equipe, manter a gente focado nessa competição até o final. Tanto é que, como você disse, realmente, nós, a nível de brasileiro, brigamos até agora. Vou puxar a sardinha pro meu lado. Só conseguimos brigar até o final no Campeonato Brasileiro, porque lá no jogo contra o Fortaleza, Internacional e Fortaleza, foi um time misto. O jogo estava 1-1, se eu não me engano, uma falta. O Soldado vai lá, pede a bola, bate a falta, 2-1. Mantém o time na disputa. Se não fosse aquela vitória, a gente não ia. Eu tô brincando, é só para trazer a memória, um golzinho que eu fiz pelo Inter, mas o time era espetacular, a galera se conhecia muito e, de novo, mérito total pro nosso treinador. Aí é mérito pro Abel. O treinador ele tem que ter esse poder de envolvimento com a equipe, esse poder de manter todo mundo concentrado, motivado. Isso aí é algo que ninguém consegue fazer. A gente, claro, a gente conversa, a gente fala, pela nossa experiência, a gente transmite isso, mas o treinador, ele é uma peça fundamental para manter esse equilíbrio da equipe. O Abel Braga, ele soube fazer isso até o final, então
tem situações que é mérito mesmo do treinador. O Abel teve muito mérito nisso. Como ele teve o mérito, né, de não mudar a equipe, né? No final aqui, porque a gente conversou com ele, professor, vai para 3 zagueiros, tem certeza. No jogo com o São Paulo aqui? Chamamos ele para conversar, porque assim, a gente não jogava com 3 zagueiros. Sim. Não era a nossa... O Abel, não, fica tranquilo, vou manter. Ele fala diversas vezes sobre esse tema aí que a gente nos preocupou, mas o Abel estava com a visão, né? Eu costumo dizer que a gente tem que seguir quem tem a visão. O Abel estava com a visão, falou para a gente ficar tranquilo que ia dar certo e realmente deu tudo certo. Aí como é que foi chegar no vestiário depois daquele gol de falta? Olhou para os caras e aí... O problema foi como comemorar aquele gol, que você não estava acostumado a fazer gol, tu nem sabe como é que comemora, corre para cá, corre para lá. Quem está acostumado já sabe, a câmera está aqui, está ali, você vai lá, dá um beijinho para a família, tu sai correndo igual maluco, não sei nem para que lado. E aí, vestiário, você tem que aturar a galera te sacaneando, né? Que jogador que não tem esse costume, sofre um bullying, né? Tu faz o gol, tu sofre bullying. Mas foi um gol bem bonito, bem legal. Joguem aí ó, no YouTube aí, procura esse gol aí. Tem 2 gols pelo Inter, não? Eu tenho um que foi no estadual, mas foi um meio que a bola bateu, rebateu. Esse aí esse vai pro DVD. Tem que ir, é gol. Pô. Ô Fabinho, a gente tá falando, né, de manter o time em disputa. Hoje é mais difícil fazer isso. Aqui a Libertadores até vai até o fim, mas é mais difícil ver um time brigar lá em cima no Brasileiro, Libertadores, e chegar a ponta de conquistar uma das duas ou as duas coisas. A gente viu talvez o Flamengo, pelo investimento que tem, o Palmeiras, mas outros é difícil, né? O Botafogo acho que foi meio, eu acho, uma exceção aí dos últimos anos. Cada vez mais se torna, não vou dizer impossível, mas sim, fica mais difícil. Porque a quantidade dos jogos aumentaram. E, como você bem disse, existem algumas equipes do futebol brasileiro que conseguem ter um poder de investimento que te dá essa condição de você ter um elenco não só numeroso, em quantidade, mas com muita qualidade. E aí, para você poder realmente disputar 3 competições com o potencial de conquistá-la, realmente você precisa ter, a nível novamente, de quantidade, mas de qualidade. Esses clubes conseguem fazer isso. E o Botafogo, como você falou, naquele momento tinha um poder muito grande também de investimento e conseguiu fazer uma equipe competitiva. Não é a realidade, né, da maioria dos clubes brasileiros. Então, por isso que cada vez mais realmente se torna bem difícil e, não vou dizer perigoso, mas você precisa entender qual é a briga para qual campeonato, né? Que você vai realmente canalizar suas energias. Fabinho Soldado conosco aqui na Rádio Guaíba no Posse de Bola. Posse de Bola com oferecimento do Banrisul. No Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Banrisul conosco aqui no Posse de Bola, episódio 74. Relembrando com Fabinho Soldado os 20 anos da conquista da Libertadores, da América, do Internacional e do Mundial de Clubes. O jogo mais difícil do Mundial, ou mais tenso, é o da final ou é o da semi lá, que geralmente o sul-americano tem a obrigação, em tese, de ir para a final? Eu fico com o Abel nessa aí. Ah, é? O Abel disse que o jogo mais difícil foi esse, porque o da final, ainda mais com o Barcelona, a dificuldade era de enfrentar o Barcelona, mas o nosso desafio era chegar até lá. Então, esses jogos foram jogos assim mais tensos, porque era teoricamente uma obrigação do Inter e por isso que ele se tornou, naquele momento, mais difícil. E aí, claro, quando você vai para uma final e você enfrenta o poderoso Barcelona, a gente sabia que era um gigante a ser batido. Aquele time do Inter que vai para o Mundial mantém toda a base, perde 4 pilares do time, né? Que sai o Bolívar, saiu, o Rafael Sobis saiu, o Tinga saiu e o Jorge Wagner, né? São os 4 que saem daquele time. E aí surge um Alexandre Pato, naquele final de campeonato brasileiro ali, vira titular do time. Como é que era o Pato no dia a dia, nos treinos, quando chegou? Outro dia a gente conversou com o Abel lembrou que para eles, quando surgiu o Pato, eles olhou e já trouxe pro grupo. Como é que era ali naquele dia a dia?
Pato foi muito rápido, né, naquele momento de 2006. Eu lembro que foi feito um coletivo aqui no Beira-Rio, com portões fechados, para que ninguém... Acho que o Pato tinha uma questão de idade também naquele momento ali, uma questão, acho que sim, contratual. E naquele momento a gente nem entendia, né, a gente não estava nem entendendo tão bem como o movimento, mas foi para começar realmente a testar o Pato. Tinha a chegadinha mais firme nele? Com a gente ali, tentava, mas não dava, o Pato, pô, tentava dar uma chegada, vamos testar esse menino aí, mas era um menino diferente e conseguiu aí todo o sucesso que teve na carreira, por ser esse cara que tinha muita qualidade, tinha velocidade. O Pato era, eu não vou falar que o Pato era completo, mas ele tinha muitas características importantes, né, para um atacante, e ele foi fundamental também, né, para esse momento nosso aí. Que bom que a gente acompanhou depois a carreira dele e ele continuou com muito sucesso no futebol europeu. Lá no Japão, né, passa pelo Al-Ahly, vai para a final com o Barcelona, aí tem o famoso treino antes da final. O Abel contou pra gente da reunião que ele teve, o Yarley também estava com a gente aqui no Posse, também falou sobre aquela reunião de decidir como é que ia ser para jogar com o Barcelona, mas tem o treino que foi espelhado, o time do Barcelona, e tu estava no time que ganhou e que deixou eles preocupados, ou no que perdeu que o Abel ficou preocupado naquele treino? Não, naquele momento ali do Mundial eu já tinha perdido a minha condição de titular, né? Eu tive uma lesão na coluna, e aí fiquei muito tempo fora, e depois o Wellington Monteiro começou a jogar após a minha expulsão lá em São Paulo, e fez muito bem, né? Um grande amigo, um grande profissional, mas naquele momento ali eu estava trabalhando, ajudando o time, viu? Lembra de você não ganha nada sozinho, né? Eu estava dando a minha colaboração, mas estava dando dor de cabeça pro Abel no outro time, né? Então foi importante essa nossa colaboração ali para que a galera realmente acordasse e entendesse que a gente precisava dar mais. Como é que é pro jogador essa condição de começa, chega, assume a titularidade, vai, depois perde a condição? Porque no futebol é assim, né? Um dia tu pode estar, daqui a pouco, um mês depois tu já não é mais o titular. Como é que o jogador lida com isso? Gostar ninguém gosta, né? O atleta ele não quer ficar de fora. Então, são 11 vagas ali que tá, todo mundo trabalhando para ter as 11 vagas e tem que fazer o máximo mesmo. Mas após a definição do treinador, o que cabe a nós é buscar reconquistar a vaga novamente. Você só faz isso isso é um discurso meio que normal nosso, né? Os treinadores, eles falam isso para os atletas geral diariamente. Tem que treinar melhor. Coloque dor de cabeça, uma pulga na minha orelha, e assim que é. A gente fica puto, né? Vamos falar a palavra aqui, acho que puto pode falar, né? Pode. Chateado. Fica chateado? A gente fica chateado, fica aborrecido, mas você precisa no dia a dia mostrar que você tem a condição de ser titular. Essa é a mentalidade, né, de um atleta de alto nível. E você vai sempre querer incomodar o treinador para que ele possa rever, né, as suas decisões. E isso automaticamente gera no próprio grupo uma competitividade muito grande. Gente, sem qualidade, sem jogadores comprometidos, nada na vida a gente consegue de uma forma confortável. Então é por isso que essa não vou dizer uma briga, mas é algo que todos os clubes procuram isso, né? E a gente aqui no Inter procura fazer isso, trazer mais competitividade para o elenco, trazer jogadores que conheçam o clube, que conheçam o perfil do trabalho do clube, para que possa gerar dentro do grupo essa competitividade. E isso nós tínhamos muito bem claro naquela época, né? Naquele time. Se saísse um para voltar era bem difícil. Então isso que gerou toda aquela equipe muito bem mobilizada para buscar as conquistas. O time é campeão do mundo, ganhando do Barcelona, era o principal time no mundo naquele momento, o Barcelona, com o seu principal jogador, que era o principal jogador mundial, que era o Ronaldinho, em campo. Tinha a questão da ligação aqui para o torcedor do Inter, dele ser uma revelação do Grêmio, e o Inter é campeão do mundo. Como é que é aqueles dias seguintes? Tem a chegada aqui, nem em Porto Alegre, na base aérea em Canoas, a vinda até aqui o estádio Beira-Rio com o torcedor.
O que tu lembra de memórias do apito final do árbitro lá no Japão para aqueles dias seguintes? Se tem algo que eu me arrependo, foi a questão de eu não voltei para Porto Alegre. Não voltou? Eu preciso ser sincero, eu não voltei para Porto Alegre, eu fiquei no Rio porque eu já tinha... Tudo bem que era verão, né? O janeiro... Não, eu já tinha muita coisa ali para fazer no Rio, o tempo estava muito curto e eu preferi já ficar por ali. Eu já tinha uma conversa já com o Inter de não permanecer, né? Tu vai pro Fluminense depois, né? Por situações minhas, né, de família, particular, então já tinha uma definição. Mas sabe quando você tá com o coração em paz, né? Pô, eu entreguei tudo que eu tinha para entregar, foi tudo muito bem feito mas claro, depois eu vi, né, de casa, vi toda aquela alegria, tudo que aconteceu aqui, aquela confusão maravilhosa. E mesmo eu não estando aqui, ficou na memória, mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria vindo aqui. Eu teria vindo e ter curtido um pouquinho mais. Mas tudo bem, hoje tive o privilégio de voltar a Porto Alegre com muito mais noção hoje, né, de entender tudo aquilo realmente que nós fizemos. Hoje você vê o carinho do torcedor, o respeito que o torcedor tem por todos nós. É algo que me deixa muito feliz, não só a mim, né, mas a minha família. Eles percebem que é um lugar onde a gente realmente tem um carinho muito grande por todos. Mas a janta do Japão foi boa, né? A janta do Japão foi boa, a bebida no Japão foi boa, a comemoração no Japão foi boa, a premiação no Japão foi boa. Tudo Entendeu? O bicho, imagino foi tudo maravilhoso. Espetacular. Bom, depois o Fabinho vai ao Fluminense e ainda ganha a Copa do Brasil lá no Fluminense, né? Pois é, 2007, já em seguida ali, já conseguimos conquistar o campeonato, a Copa do Brasil. Você vê que o espírito vencedor, competitivo, ele continuou, né? O Inter continuou colaborando aí na minha carreira e fui chegando em outros lugares e continuei ganhando título. E foi bacana após 23 anos do Fluminense sem ganhar um título nacional, conseguimos aquele título também tão importante. Quem é que fez o gol da final? Foi o Roger. A final foi contra o Figueirense aqui no Scarpelli. O Roger no finalzinho fez o gol lá de cabeça, né? Acho que foi o Roger esteve aqui, né? Nosso treinador do Internacional, um cara espetacular, tá nos assistindo aí, um grande abraço para esse ser humano profissional que é o Roger. Lembra também desse jogo também marcante, né? Bom, Fabinho, a gente falou um pouquinho da tua carreira de atleta. Conta um pouquinho da experiência no Japão pra gente. Tu foi 2 vezes, né, no Japão. Japão eu fui em 2002, a primeira experiência, joguei no Gamba Osaka. Morei em Osaka, né, que é a segunda maior cidade lá do Japão. E aí eu retorno em 2004 para jogar no Shimizu. E acho que todo mundo que passou pelo Japão sabe do que eu estou falando, uma cultura que você aprende muita disciplina. Eu precisava um pouquinho, né, de disciplina. E eu aprendi muito ali naquele lugar, com os japoneses. Ali você tem, sabe, eles são muito rígidos com os horários, com os compromissos, com a manutenção da própria vida sua, né? O jogador lá ele tem que cuidar do seu material. Aqui não tem essa barbada que tem aqui no Brasil, não. Tem um roupeiro, cuida da sua roupa bonitinho, você chega todo dia tá chuteira ali, não. Lá você tem que cuidar da tua chuteira, você tem que pegar teu material, entregar lá bonitinho no lugar que está esperando para que você deixe ali. E até hoje eu aprendi muito com essa cultura. E tem algo bacana do Japão que, assim, como eu conhecia muito foi importante passar ali e conhecer a cultura japonesa. Em 2000 agora, quando eu trabalhei no Flamengo, não sei se foi 2023, mais ou menos por aí, 22, eu precisei contratar algo legal, né, sobre o Japão. Precisei contratar um massagista. E aí eu abri lá uma seleção, fiz entrevista lá, entrevistamos, não sei se foi 3, 4, bons profissionais, né, que já tinham experiência. Aí tinha um profissional que alguém me indicou, não lembro quem foi, e aí no currículo do camarada tava assim, ó, não sei se foram 7 ou 10 anos de Japão seguidos. Aí tu é esse. Tem como errar. O cara que fica 10 anos trabalhando, 7, 10 anos trabalhando no Japão,
seguidamente, mesmo que ele volte também, ele pode nem ser seguido, mas se ele ficou lá esse tempo todo, eu falei, esse cara está preparado para me entregar aquilo que eu estou precisando e até além. Então, assim, uma curiosidade sobre o Japão. É um país que te dá esse espírito mesmo de ser organizado. Pô, legal, legal mesmo. No Banrisul, consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e prazo de até 84 meses. Aproveite, Banrisul conosco aqui no Posse de Bola. Fabinho Soldado, diretor executivo do Inter, conosco aqui no Posse de Bola. A gente relembrando um pouquinho a Libertadores de 2006 e o Mundial também de 2006. Fabinho, agora falamos do Fabinho atleta, relembrando as conquistas aqui no Inter, da tua carreira. Quando que tu decide ir para o outro lado, para o lado do dirigente, para seguir trabalhando no futebol, mas no outro lado do balcão, digamos assim? E o início foi lá no Rio mesmo, né? Nos times menores lá do Rio de Janeiro. Uma pergunta muito fácil, né? É uma pergunta muito pertinente, né? E até te parabenizar, né? É bacana porque, Paulo, a gente fala muito, né, daquilo que é atual, mas você está trazendo situações que são importantes até para quem está em casa nos assistindo, aí entender um pouquinho, né, como é que funciona, né, daquilo que nós vivemos em relação ao atleta, e agora um ponto muito importante daquilo que eu faço hoje. Eu começo, é algo que já começa bem antes, né, porque eu sempre me via dentro da gestão, quando atuava como jogador, como atleta. Eu sempre me via dentro da gestão, fazendo alguma coisa nessa parte. Eu nunca me vi sendo um treinador, participando da parte muito técnica, assim, eu digo, da execução de campo, vamos dizer assim. E sempre me vi do outro lado. Então, após encerrar a carreira ali no Fluminense, 2009, eu começo a fazer cursos, começo a estudar. Voltei para a sala de aula para aprender muita coisa, curso de CBF, curso de análise de desempenho de mercado que a gente estava fazendo. Passei um longo período na minha vida fazendo estágios que para mim é o papa do futebol, que é o Rodrigo Caetano. Eu tenho um carinho, uma admiração, um respeito muito grande por ele. Aprendi muita coisa com o Rodrigo, aquilo que eu trago hoje para minha área de atuação, certamente tem influências do Rodrigo Caetano nisso tudo. Eu fiz estágio com o Rodrigo no Fluminense, fiz estágio com o Rodrigo no Flamengo. E após isso eu tive a oportunidade de trabalhar em clubes de menores investimentos, né? Trabalhei no Bom Sucesso, lá no Rio, fiz o campeonato estadual. Depois eu fiz um outro clube que foi o Bangu, da mesma forma. Tradicional Bangu. Bangu, sim. Pô, um lugar lá, moça bonita, um maçarico para cada um, né? E eu já ia bonitinho de terra, eu já ia com um blazerzinho lá, calor de 49 graus. Passei no Bangu, exercendo a função de gerente de futebol, e na verdade, assim, quando você passa por esses clubes, você não é só gerente de futebol, né? Quando você chega num clube mais estruturado, né? Hoje, poxa, no Internacional, você tem todos os departamentos, as gerências para tudo quanto é lado. Você chega num bom clube como esse, você precisa ser de tudo. Então é ali onde realmente você aprende. Então não adianta só a minha experiência como atleta, que é fundamental. Hoje eu vejo que eu me sinto um profissional brasileiro na raiz, de ponta a ponta, porque eu passei por todos esses estágios, e um estágio importantíssimo da minha vida que hoje eu percebo que fez uma diferença na minha vida, foi passar por esses lugares, onde você precisa ser o supervisor. Você precisa entender bastante coisa de logística, você não é o advogado, mas você tem que entender algumas questões, algumas linhas de contratuais. Então, ali eu tive que me virar com o que tinha, e isso vai te dando, né, mais conhecimento. E é claro, depois eu tive a oportunidade de, após tudo isso, ir para o Flamengo, em 2017, trabalhar como scout, né? Eu entrei como scout, como observador praticamente, com o Rodrigo Caetano, que me contratou, e dali eu fui crescendo dentro da empresa. Passei por diversos presidentes, né? Diversos não, mas foram 2 presidentes, sim, que foi o Bandeira, depois a sucessão para o Rodolfo Landim, aonde eu fui scout, passei a ser o head do scout, em algum momento ali do ano, que foram 6 anos, né? Eu fui gerente de scout, gerente de futebol,
Depois de outro tempo já estava muito trabalho, fiquei somente com a gerência de futebol, então ali foi um lugar que me colocou, né, como diz o Bruno Henrique, me colocou em outro patamar, né, a nível de gestão e de conhecimento. E após isso, claro, eu fui para o Corinthians para ser o executivo da pasta, vivi 2 anos lá maravilhosos, onde conquistamos a Copa do Brasil, o campeonato estadual, em cima do maior rival do clube, que foi o Palmeiras, e claro, agora realizando esse sonho, né, que sempre foi um desejo de estar aqui ao Inter, sentar nessa cadeira com tanta responsabilidade, mas me sinto preparado para continuar ajudando o clube a melhorar a cada dia. A gente está conhecendo esse lado do gestor, né, do Fabinho. A gente tem 10 minutos para fechar o nosso posse de bola, então pegar e entender, né, todo o caminho que tu percorreu para chegar como um diretor executivo, seja do Inter, do Corinthians, do Flamengo, de grandes clubes, mas tu contaste, né, tu falou que foi scout no Flamengo antes, nos clubes menores no Rio, que tem a dificuldade do trabalho, e aí tu chega em grandes clubes, tu participa da contratação, por exemplo, do Depay no Corinthians, né, que é um grande nome que vem para o futebol brasileiro. É verdade. Só para fazer voltar um pouquinho aí, né? Senão as pessoas lá de Anápolis, lá em Goiás, poxa, você não falou do Anápolis em 2015, fui vice-campeão brasileiro, fui vice-campeão goiano pelo Anápolis, perdemos para o Goiás na final. Eu trabalhei também pro pessoal de Juiz de Fora, não vai falar de Juiz de Fora, trabalhei no Tupi em 2017 também, um carinho muito grande, né, por esses 2 clubes. O Tupi eu disputei o Campeonato Mineiro, né, na primeira, e sim, até chegar, né, ao Corinthians, fazer tudo aquilo que nós fizemos em relação ao ano de 2024, muito difícil, fizemos várias contratações, foram 11 contratações naquele momento, e dentro delas o Memphis Depay, que foi um atleta, um símbolo ali realmente da nossa arrancada, se juntou a grandes jogadores que nós já tínhamos ali no elenco, e foi algo também que foi marcante, né? Essa questão do Memphis. Eu tive que ir à Holanda e juntamente com todo o departamento do Corinthians, jurídico, financeiro, marketing, porque foi uma contratação que envolveu muita gente, né? Mas que bom que deu tudo muito certo e ele colaborou bastante para que a gente conseguisse esses 2 títulos lá no Corinthians. Tu sai campeão da Copa do Brasil no Corinthians e aceita o desafio do Internacional, sabendo da realidade do clube, o presidente inúmeras vezes falou, o que foi que pro Fabinho, vou lá pro Inter, vou fazer o trabalho lá. Conhecer o clube, conhecer o lugar, ter, sabe, um desejo de voltar aqui o Internacional. Eu sempre falo do Abel Braga. O Abel Braga ele vai tá muito presente na minha vida, né? Eu trabalhei com o Abel em 2003 na Ponte, e trabalhei em 2006 e sempre mantive esse contato com o Abel. E quando o Abel também veio para cá, o Abel também me chamou para falar sobre o Inter. Então juntou tudo isso. Entender que era o momento de ajudar o clube, continuar dando a minha colaboração. Sabia de todas as dificuldades, eu sei. Eu vim para cá sabendo que era um ano extremamente difícil e eu senti que era, sabe, o momento de eu estar aqui no Inter, dar a minha colaboração com tudo aquilo que eu já vivi do futebol, e eu espero que no final desse ano a gente realmente consiga entregar um clube mais organizado, um clube mais forte. É um início, é uma semente, mas eu espero que essa semente possa ir germinando no futuro e esse orgulho que eu tenho de ter jogado no Inter, de ter feito história, eu não venho para o Inter somente por isso, né? Por ter jogado, claro que não, venho porque realizei trabalhos que me credenciou a estar aqui no Internacional hoje, mas o que eu espero no fundo do coração é que a gente possa dar um passo importante em relação à estrutura do clube, para que o clube possa realmente voltar, né, a ser o que sempre foi. A gente tem falado, eu, Paulo Pesolano, Abel Braga, é um ano de reconstrução, sim, e a gente espera que com essa reconstrução, daqui para frente, o Inter não parar mais e a cada ano conseguir evoluir e, claro, chegar daqui a pouco no nível que o torcedor quer. O torcedor quer um time que consiga conquistar título, o torcedor quer todos os campeonatos que entre ser muito forte no campeonato, a gente sabe disso. A exigência do Internacional, do nosso torcedor, é muito grande. Entretanto, há um ano de reconstruir tudo aquilo que está sendo preciso fazer aqui dentro.
E a gente espera fazer isso com muita criatividade, com muito profissionalismo e com a ajuda de todos os profissionais que estão se dedicando ao máximo para que esse Internacional possa melhorar. E os atletas têm sido fundamentais para isso. Eles estão trabalhando muito, estão entendendo toda a nossa dificuldade. O Paulo Pesolano é um treinador que está conhecendo também bem essa história, junto com o Abel Braga. Ele é um privilegiado de ter o Abel ali ao lado dele. Então entenda que com toda essa mobilização de CT, atletas, comissão técnica, Abel, treinador, história, a gente espera poder realmente fazer com que esse clube possa voltar a ser muito forte. Para fechar, a última, te agradecer, sei que a tua agenda é corrida, a gente conseguiu esse tempo aí para bater o papo, sei que não é fácil parar a agenda, mas dessa última semana apresentaste 2 jogadores, né, aqui no Inter, o Niklas Eliasson e o Sanabria, um jogador brasileiro no exterior que vem viver a experiência aqui no Brasil a primeira vez, e um centroavante Copa do Mundo. Conta pra gente os bastidores de conseguir trazer esses 2 jogadores para cá, para o cenário do Inter, para a realidade do clube, para o futebol brasileiro, jogadores que estavam no futebol europeu. Quando você senta numa mesa, né, para poder negociar com todos os jogadores, claro, você precisa mostrar que há algo por trás somente de um contrato. Com todos que chegaram aqui, mesmo os brasileiros que aqui estão, a gente conversou bastante, falou um pouquinho do que a gente está pretendendo fazer esse ano, a gente fala a verdade, que é um ano que está sendo difícil, vai ser difícil, mas ao mesmo tempo há uma esperança nisso tudo, é um clube forte, muito forte. Então existem pessoas que estão aqui dentro que conseguem representar muito bem. Isso, não estou falando do Fabinho, não estou falando do Abel Braga. O Abel Braga é uma pessoa citada sempre nas nossas colocações para esses atletas. É um treinador que tudo que ele fez pelo Inter, né, toda a história. O Abel teve várias passagens como treinador do Internacional, e ele volta da forma que voltou em 2025. E essa colaboração que ele continua dando para a gente nos mostra que a gente também precisa continuar também colaborando para isso. E a gente mostra para esses jogadores isso, que é um clube que precisa resgatar a sua origem. Então, desde o momento que eles começam a escutar isso, eles entendem que é um projeto para agora. Não adianta a gente pensar, né, para o futuro, sendo que a gente precisa resolver algumas questões a nível de Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil ainda esse ano. A gente sabe disso. Mas a gente também precisa pensar, como gestor, para os próximos anos, sim. Eu não sei se eu estarei aqui na cadeira, mas é o meu dever pensar, sim, em deixar um clube um pouco melhor daquilo que eu encontrei. A gente passa isso para os jogadores, foi assim para todos os brasileiros e principalmente para os estrangeiros que não conhecem, né, tão bem a cultura. O Maripan foi esse tipo de conversa, o Niklas foi essa conversa e agora o Sanabria também. Mostramos que a gente pensa em fortalecer a equipe, conseguir vagas ainda esse ano que vem nos coloque numa condição a nível de competição melhor do que nós temos esse ano. Fábio de Jesus, Fabinho Soldado, diretor executivo do Inter, conversando conosco aqui no Posse de Bola da Rádio Guaíba. Fabinho, espero que tenha gostado. Gostei muito do nosso papo, assim, por esse lado, fora do dia a dia, diretamente do que a gente acompanha na entrevista coletiva, nos jogos. Obrigado pelo tempo na agenda, sei que não é fácil parar a agenda, o trabalho, e para nos atender, mas quero te agradecer por nos receber aqui no Beira-Rio. O papo foi maravilhoso, assim, você foi perfeito, Paulo, em todas as suas colocações, mas só quero te corrigir numa coisa, se você me permite. Claro. Você falou que eu parei minha agenda, não parei agenda nenhuma, estar com vocês aqui era algo programado, falar diretamente com o nosso torcedor é algo que a gente precisa estar sempre, ter essa oportunidade para passar aquilo realmente que é a verdade em relação daquilo que está acontecendo, e é um privilégio estar com vocês aqui e participar desse programa. Espero daqui a pouco a gente voltar a refazer alguns pontos e daqui a pouco falar de um futuro presente, né, no Internacional, que é o que nós estamos fazendo hoje. Trabalhando dia e noite, incansavelmente, para que a gente possa realmente trazer mais alegrias para esse nosso torcedor. Quero só te agradecer uma coisa, no telefone, quando a gente acertou a entrevista com o Vitor, a assessoria do Thiago do Internacional, tu disse que ia trazer uma bola para fazer embaixadinha antes, para ver se dava para fazer a entrevista. Tu não trouxe a bola, então isso eu já fiquei mais tranquilo. Essa eu te livrei, porque me disseram assim, não leva a bola não, que o Paulo pode... Porque assim, né, eu até brinquei com ele, né, que era Paulo Nunes, né, falei, cara, esse cara deve entender muito bem de bola, esse cara deve ser o craque. Aí me disseram, ó, não leva não, pode se machucar, né? Tu vai constranger o camarada, ele vai ficar meio
chateado. Então, mas da próxima, já que você me provocou, a próxima eu vou deixar uma bola ali no carro guardada para você. Pode trazer, vou tentar me virar. Fabinho Soldado, posse de bola com oferecimento do Banrisul, no Banrisul consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Posse de bola 74 vai ficando por aqui, especial da Libertadores, do Mundial, do Inter desses 20 anos, com o Fabinho Soldado. Espero que todos possam ter entendido um pouco mais, conhecido um pouco mais do trabalho do diretor executivo do Inter e atleta multicampeão aqui no Colorado. Obrigado a todos, tchau!